Quem crê, diga aleluias. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 24. Esse não é o texto principal da mensagem de hoje. Nós vamos por outros lugares das Escrituras, mas o título da mensagem de hoje é muito interessante. Nós vivemos em um tempo onde banalizamos o pecado. O que é isso? Banalizamos a palavra pecado. E o título dessa mensagem é: o pecado ainda é pecado. O pecado faz muito mal ao ser humano, e ele continua matando aqueles que se inclinam ao pecado. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Mas você precisa entender, para que eu libere a palavra que Deus colocou no meu coração, eu preciso construir algo, um alicerce para que você entenda. Mas entenda algo: o seu pecado é muito ruim para você, porque tudo aquilo que você planta, você irá colher, amém? Mas o seu pecado não te separa de Deus. O que é isso, pastor? A Bíblia diz que o pecado faz separação entre você e Deus, não te separa. A Bíblia diz, Jesus disse certa vez, que ele veio ao mundo não atrás dos sãos, mas atrás dos pecadores. Então, se Jesus, o próprio Deus, o Deus encarnado, desceu do seu trono de glória, habitou em nosso meio, não atrás daqueles que se sentiam justos ou são, mas atrás dos pecadores. Então, o que isso significa? Que o meu pecado não me separa de Jesus. Eu costumo dizer isso é muito interessante, que Jesus, ele sofre com a consequência do pecado na vida do pecador, mas ele não se importa com o pecado, porque Jesus sabe quem ele é, aquele que é poderoso para arrancar de nós todo o pecado. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então, o que nós precisamos entender, para começarmos a entender a palavra de hoje: o pecado ainda é pecado e faz muito mal aos homens. Ele traz morte, e se eu perseverar em uma vida de pecado, ele estabelece um inferno na minha vida, nessa terra, e um inferno eternamente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E é esse sofrimento, as consequências que o pecado traz a nós, que entristece o coração de Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus pediu, planejou, a melhor palavra, para que Jesus viesse à terra e morresse pelos pecadores, morresse por todos aqueles que creem nele. Na verdade, a verdade é que Jesus morreu por todos nós, todos os pecadores, amém? Amém, igreja? Mas aquele que se libertar do pecado, porque crê em Jesus, que será salvo. Olha o que a Bíblia diz em João 3,16. Antes nós lemos João capítulo 8. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem pode dizer aleluias? Gente, como eu gosto de falar isso, como Jesus é maravilhoso. Ele abriu mão da glória eterna por um período na sua história. Ele se fez homem, seu José, habitou entre nós, se privou da glória que o acompanhava a eternidade toda. Morreu pelos nossos pecados, nos aceitou do jeito que nós somos. E agora, se eu e você aceitar Ele como Senhor e Salvador, não só como Salvador, mas como Senhor e Salvador, como nosso Rei, como nosso dono, como nosso Senhor, Ele vai começar um processo de libertação em nós. Ele vai começar um processo de santificação, de arrancar o pecado que ainda é pecado, que nos faz muito mal. Olha como esse Jesus é bom. Ele abriu mão da sua glória por um tempo, veio à terra, morreu por nós, nos aceitou como nós somos, para nos libertar do pecado, daquilo que nos mata, nos destrói.
Eu gosto de afirmar isso e não me canso de afirmar isso. Jesus aniquilou o pecado. Mas ele aniquilou o que, pastor? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9 que Jesus aniquilou o pecado. Mas ele aniquilou a condenação. Porque aqueles que estão em Cristo não há mais condenação. O que é isso? Cristo aceitou toda a humanidade caída, pecadora. Mas Ele nos devolveu a posição original que Adão perdeu no Éden. Muitas vezes, nós já vamos ler a Bíblia, amém? Muitas vezes nós pensamos, quem nunca pensou assim? Se eu estivesse no lugar de Adão, eu não erraria. Isso é mentira. Jesus nos devolveu a posição original de Adão no Éden. Adão pecou e foi arrancado do Éden. O segundo Adão obedeceu até morte, morte de cruz. Aquele que crê nele agora recebe a nova natureza, recebe agora o Espírito de Deus dentro de nós, recebe agora o Éden dentro de nós, recebe agora a posição original que Adão tinha. Quem está me entendendo, igreja? Mas mesmo recebendo essa nova natureza, mesmo recebendo a posição original, ainda deslizamos, ainda cometemos delitos, ainda pecamos. Igreja, hoje eu estava orando num momento com Jesus, e eu senti muito forte a presença de Jesus, e eu disse algo para ele: como ainda existem sentimentos terríveis, mesquinhos, pobres, insignificantes dentro de mim. Como eu consigo ainda ser um homem tão ruim perto de um Deus tão bom, que me ama, que morreu por mim, provando esse amor, e que agora quer me libertar do pecado que me destrói. Quem quer ser livre do pecado, diga glória a Deus. Quem está entendendo essa mensagem, diga glória a Deus. Pastor, explica melhor o que é separação e não separa. Igreja, eu vou fazer aqui, eu quero aqui 2 voluntários, 2 bonitão. Vem aqui, seu Zé, para você entender essa mensagem. Eu quero mais um voluntário na plateia. Vem aqui você de boné, bonitão. Eita glória. Da equipe Rio Vermelho, a equipe mais violenta do Brasil. Fica aqui, seu Zé. Fica aqui, bonitão. Tá pegando ele aqui? Tá pegando ele aqui? Esse cara bonitão aqui, tá pegando ele? Esse cara bonitão aqui é Jesus. Amém? Quem quer dizer glória a Deus? E o seu José, que é bonitão também, é o pecado. Amém, igreja? Amém? Jesus me aceita pecador. E quanto mais eu me aproximo de Jesus, Jesus me liberta do pecado que me faz muito mal. Porque tudo que eu planto eu vou colher. Amém, igreja? E Jesus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado, porque o pecado faz mal para o pecador, que Ele tanto ama. Amém, igreja? Mas aí, no meio da minha caminhada, eu olho para Jesus, não me agrado mais dele, e olho para o meu pecado. Por mais feio que meu pecado é uma brincadeira, igreja. Por mais bonito, eu começo, a Bíblia diz que meus olhos são seduzidos pela cobiça que há em mim, e eu começo a cobiçar de novo o pecado. Jesus está aqui. Jesus abre os braços, Jesus. Jesus fecha os braços para o pecador, igreja? Fecha, igreja? Não. Mas eu começo a olhar o pecado, eu começo a olhar aquilo e vou me atraindo novamente pela prostituição, pela pornografia, pela droga, por aquilo que a minha concupiscência deseja, e eu rejeito aquilo que Jesus fez. É isso que a Bíblia diz de separação. Eu tenho o poder de escolher entre viver a plenitude do que Deus tem para mim, que é o seu amor, o seu propósito, a santificação, a vida abundante com Ele, ou viver no lamaçal do pecado, que me destrói. Quem pode aplaudir a vida desses dois aqui, igreja? Obrigado. É isso que a Bíblia fala de separação. Igreja, existe o poder de escolha dentro de cada um de nós. Jesus veio e aniquilou a condenação do pecado, mas Ele ainda deixou dentro de você o poder de escolher viver uma vida
lambuzada no pecado, entrelaçada com o pecado, que vai te destruir e vai gerar morte em você, ou viver uma vida gloriosa com Jesus eternamente, sendo livre do pecado. Quem está entendendo isso, igreja? Agora me fala uma coisa: como rejeitar tamanha salvação? Como negligenciar tamanho amor por nós? Igreja, mesmo eu atolado no lamaçal do pecado, Ele me aceita. Se eu gritar aonde eu estiver e clamar pela misericórdia dEle, Ele me aceita e sempre estará disposto a me libertar, a me limpar, a me purificar. Na verdade, igreja, Ele está como o pai do jovem que pediu a sua herança antecipadamente, do filho pródigo. Ele está no mesmo lugar te esperando. E quando ele avista o filho, o pai naquela parábola que Jesus contou, quando ele avista o filho, igreja, o que ele faz? Imediatamente ele deixa o seu lugar e sai correndo, só de ver o filho chegando. Sabe o que eu entendo sobre isso? Que aonde você estiver, e na profundeza que você estiver caído das trevas e do pecado, se você se lembrar do seu Criador, se você se arrepender genuinamente e clamar a Ele, Ele estará disponível para te libertar de tudo aquilo que tem te matado. Nós já vamos ler a Bíblia, mas olha, vem mais um aqui que eu tenho que falar para vocês. Olha como Jesus é bom. Ele diz assim, ó: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o que ele está dizendo. Jesus disse que Ele era a verdade, amém, igreja? Então Ele está dizendo assim, ó: se relacione comigo, decida por mim todos os dias, e que o resultado dessa escolha é ser livre do pecado, é ser livre de tudo aquilo que te escraviza. O pecado é tão ruim, mas tão ruim, tão maléfico para a sua vida, que ele te escraviza. Tem pessoas que falam assim: não, eu não vou para a igreja, eu não vou servir Jesus, porque eu não consigo, eu tenho que ser livre. Ó, ele diz que é livre, mas não consegue deixar de trair a esposa. Ele fala: nunca mais vou fazer isso, não consegue. Ele diz que é livre, mas não consegue sair da prisão que o dinheiro colocou sobre a vida dele. Ele dá mais valor ao dinheiro do que aos filhos. Ele gasta mais tempo correndo atrás do dinheiro do que com os filhos. Ele diz assim: eu sou livre, eu quero ter uma vida livre, eu quero morar na rua, quero viajar, quero ser livre, mas é escravo da droga. Quantas, igreja, sabe qual é a frase do pecador? Fala: qual, pastor? Eu nunca mais vou fazer isso. Essa é a frase do pecador, escravo, e que acredita profundamente que é livre. Sabe qual é a promessa de Jesus para aqueles que creem? Fala: qual, pastor? Nada mais neste mundo vai te dominar. Ó, vou repetir isso. Como negligenciar tamanha salvação? Olha o que Jesus disse em João capítulo 8, verso 24: eu vos disse que morrerei nos vossos pecados. Se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Eu vou ler de novo. Jesus disse em João 8, 24: eu vos disse que morrerei nos vossos pecados. Se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Igreja, você consegue compreender o peso que existe nesse versículo? O pecado é ruim, sim. O pecado gera morte, sim. O pecado gera destruição, sim. Jesus quer te libertar do pecado? Sim. E olha o que ele disse aqui, Joel: se vocês não crerem em mim, olha o que Jesus está falando, vocês vão morrer do mesmo jeito, escravo das coisas que te destroem. Jesus está dizendo assim: só existe um jeito para ser livre do pecado que tem matado você: crer em mim.
Por isso que Jesus disse que não existe outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não existe outra maneira, igreja, de você ser livre desse pecado que tem te afrontado e destruído a sua vida, a não ser se você tome uma decisão hoje de crer em Jesus, de trazer a salvação e o senhorio dele sobre a sua vida. Igreja, sabe o que essa palavra crer no original significa? Fala o que, pastor? Crer em Jesus é trazer o senhorio dele para a sua vida. O que é isso? É trazer Cristo para as suas ações. É trazer Cristo para o governo da sua mente. E quando Cristo governa a sua mente, Ele governa as suas ações. Sabe o que é crer em Jesus? É amar as pessoas incondicionalmente, como Jesus amava. Sabe o que é crer em Jesus? É sempre estar disposto a oferecer a outra face quando alguém ferir a sua face. Sabe o que é crer em Jesus? É ouvir a voz dele, é ouvir a palavra dele e crer e acreditar. E o que é? Qual é o resultado claro que eu acredito quando eu obedeço? Crer em Jesus é quando eu estou cansado do resultado que o pecado traz para a minha vida: destruição. Quem está cansado disso, diga glória a Deus. Quem está cansado, diga glória a Deus aí na live. E aí, quando eu estou cansado, Jesus diz assim: achegai-vos a mim, porque o meu fardo é leve e suave. Imediatamente Ele alivia o seu fardo. Esse é o princípio do Evangelho. Ele te aceita como você é. Mas depois de aliviar o seu fardo, de tirar todo o jugo, de não te condenar mais, agora Ele diz assim: para você ser livre e andar em santificação, sendo livre de tudo que te escraviza, você deve continuar obedecendo a minha voz. Você deve tomar a sua cruz diariamente e me seguir. O que é tomar a cruz, pastor, diariamente e me seguir? É simples, igreja. O pecado, como Paulo diz, o mal que eu quero está entranhado na minha carne, e o bem que eu quero, que é a lei do meu espírito, eu não consigo fazer. Então a lei do meu interior, do meu espírito é boa, porque é a lei de Deus. Mas o pecado está entranhado aonde? Na minha carne. Então tomar a cruz é colocar a cruz, a sua cruz, sobre a sua carne, para que você viva liberdade dentro de você e viva prazeres inefáveis no seu interior. Crer em Jesus é perdoar incondicionalmente, como Jesus perdoou Judas, que o vendeu por 30 moedas de prata. Crer em Jesus é ir atrás de um amigo que o negou 3 vezes, como Pedro negou, e praguejou sobre Jesus, e Jesus volta atrás dele e chama ele no mesmo lugar, na praia a qual tinha chamado antes. Você está entendendo por que nós estamos sofrendo, estamos morrendo nos nossos pecados? Estamos morrendo nos nossos pecados porque temos uma falsa ilusão que o pecado não faz mal. Igreja, sabe, nós trabalhamos aqui com dependentes químicos, homens que tinham a vida nas drogas. E quantos eu vim passar neste lugar, e eles não conseguem se firmar e ser livres da droga. Fala, por quê, pastor? Fala, por quê, pastor? Porque ele quer ter uma vida normal sem a droga. Sabe o que é uma vida normal sem a droga? Ele quer sentar no barzinho, ele quer assistir um filme pornô, ele quer tomar uma cervejinha, ele quer fumar um cigarro, ele quer pecar, ele quer viver na vida de pecado, mas ele não quer usar droga. Fala para o seu irmão que está em casa assim, ó, impossível. Fala de mais forte, impossível. Porque a Bíblia diz que um abismo
puxa outro abismo. O pecado é sempre assim, ele começa bem pequenininho. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão, amém, igreja? Amém, igreja? Mas o pecado pequenininho é o mais perigoso. Você sabia? Porque o pecado pequenininho você acha, não dá nada, ninguém está vendo, só eu sei. Mas a Bíblia diz que o abismo puxa outro. O pecado é algo que não vai saciar o seu interior. O pecado é prazeroso, sim. Ele é terrível, te mata, mas te dá prazeres momentâneos. E o pecado pequenininho é o mais perigoso. Porque você às vezes, olha só como ele é perigoso. Às vezes você fica a vida inteira em um pecado pequenininho, atolado nele, achando que tem Jesus. No caso do dependente químico, ele não consegue ficar muito tempo atolado no pecadinho. É verdade ou não é? Rapidamente, um abismo maior chama ele. Quantos amigos eu tive neste lugar que passaram meses bem, saíram daqui, tomaram uma cerveja sem álcool, tomaram uma com álcool, fumaram um cigarro, pegaram uma prostituta e foi parar debaixo da ponte usando crack. Quantos eu já vi acontecer isso? Fala, por quê, pastor? Escreve na live. Não, fala forte, vocês estão aqui. Por quê, pastor? Escreve na live, fala, por quê, pastor? Porque não entendeu aquilo que Jesus fez por ele. Porque continua acreditando que o pecado não faz mal. Quando Jesus morre na cruz, ele não acaba com a força do pecado, com a sua consequência. Ele acaba com a condenação do pecado. E ele te dá o livre poder de escolher viver debaixo da força do pecado que te destrói, ou de viver debaixo da força dele que te ama, te restaura, te santifica e te lança para os sonhos e propósitos que ele tem para a sua vida. Então, que em nome de Jesus, toda ilusão caia na sua mente hoje e você comece a entender esse processo que é maravilhoso. Igreja, abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Desculpa, não é 9 não, deixa eu descobrir qual que é Atos capítulo 4. Capítulo 3, Atos 3, 19. Olha esse versículo. Atos capítulo 3, versículo 19. O apóstolo Pedro dizendo algo maravilhoso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença de Deus. Olha só esse versículo, igreja. Vou ler de novo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença de Deus. Quem quer viver tempos de descanso na presença de Deus, diga glória a Deus. Pastor, o que eu preciso fazer? Me arrepender. Se eu me arrepender, o que vai acontecer? Os meus pecados serão apagados. Eu vou me voltar à presença de Deus que está disponível para o pecador, e vou viver tempos de descanso. Qual descanso? A qual não será eu que vou lutar contra a minha carnalidade, não será eu que vou lutar contra o meu pecado, mas aquele que eu decidi crer, Jesus o Cristo, que é poderoso para desfazer toda a obra das trevas em mim. Mas você note o que o apóstolo diz: arrependei-vos. Deixa eu te contar, sabe para quem que os apóstolos estavam falando isso? O apóstolo Pedro estava falando para os homens que tinham condenado Jesus à morte de cruz. Essa é a passagem da Porta Formosa, onde ele cura aquele paralítico.
ele e João, em nome de Jesus, curam um paralítico. Os homens ficam impressionados com o que acontece. Os homens que mataram Jesus. E eles vão até Pedro e falam assim: como vocês fizeram isso? Pedro fala assim: olha, baixa a bola aí, não tem nada a ver com nós não. Sabe por quem que nós curamos esse coxo? Pelo nome daquele que vocês mataram. Olha como esse Deus é bom, igreja. Os homens que mataram Jesus agora estavam tendo a oportunidade de se arrepender. Fala para o seu irmão assim: Deus é bom ou não é? Fala para ele aí. Escreve na live assim: Deus é bom em todo tempo. Você que está em casa. E aí Pedro libera essa palavra. Mas o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de rota. Eu estava marchando para o seu José, para o meu pecado e vivendo aqui. Mas aí eu me lembrei que eu posso viver tempos de descanso, tempos de delícias, tempo de liberdade verdadeira. E aí eu me lembrei que Ele morreu por mim. E se Ele aceita até aqueles que o mataram, quanto mais a mim. Quem está entendendo isso, igreja? Esse Deus é maravilhoso ou não é, igreja? Esse Deus é bom ou não é, igreja? Quem crê diga aleluias. Quem crê diga Deus é bom. Igreja, primeiro eu quero falar algo aqui, depois nós vamos entrar. O texto que eu vou pregar hoje, eu não estou pregando, estamos construindo aqui uma base para pregação. Amém, igreja? Amém? Não se esqueça da palavra arrependimento. Agora ela volta. Mas eu quero dizer algo para você. Existem 3 níveis de pecado dentro de nós. O primeiro nível de pecado é o pecadinho. É o pecado que é tão pecadinho para a sua cabeça, para o seu entendimento. Você acha que faz tão pouco mal para você, que você deixa todo mundo ver você fazendo. Você bebe, fala palavrão, conta uma mentirinha ali, certo? É o pecadinho. Quando você aceita crer em Jesus, quando você aceita aquilo que Jesus fez na cruz, quando você começa um processo de trazer Ele como Senhor da sua vida, a primeira coisa que Jesus faz é te libertar desses pecados que todo mundo vê. É verdade ou não é, igreja? Você deixa de ir para o bar, você deixa de contar mentira, você deixa de ver pornografia. Não, pornografia é o segundo nível. Você deixa de beber, você deixa de fumar. E aí você continua crendo em Jesus, amém? Você continua se inclinando para Jesus, amém, igreja? E aí Ele começa a libertar você do segundo nível de pecado. Qual é o segundo nível de pecado? O segundo nível é o pecado que ele é um pouquinho maior na sua cabeça e no seu entendimento. E aí você tem vergonha de expor ele. Que é ver pornografia, longe, em qualquer situação, ver pornografia é pecado que vai te matar. É dar um golpe, é não pagar suas contas. Que são coisas que só você sabe que você faz. Quem está me entendendo, igreja? E aí você continua perseverando em andar com aquele que te liberta do pecado, que te faz mal. E Ele te liberta do segundo nível, que é o pecado que você sabia que você cometia. Amém, igreja? Amém? Muitos cristãos vão bem até esse segundo nível. Mas aqui existe um ponto perigoso. Quando Deus liberta ele do pecado que ele conhecia e do pecado que as pessoas viam nele, ele começa a achar que não tem mais pecado. Ó, quem já viu um crente assim? Eu vou te contar como que é um crente assim. Ele sobe numa caixa de tomate e ele vira um santarrão, santão. Ele aponta o defeito de todo mundo. Um dia um homem veio conversar comigo e ele veio falar mal do meu pastor para mim. E sabe o que ele falou? Que ele não tinha pecado. Quem era o meu pastor para falar alguma coisa para ele? Ó, eu olhei na cara dele, gente, assustado. De verdade eu fiquei assustado. Porque a Bíblia é muito clara. Lá em 1 João, 1 João, do versículo 5 ao versículo 1, no primeiro capítulo, nós vamos ler agora sobre isso. João diz que aquele que diz que não tem pecado é
mentiroso, já pecou. E muitas pessoas estão dentro da igreja vivendo essa falsa santidade. O que é uma falsa santidade? O que é uma falta liberdade? Ele é liberto dos dois primeiros níveis de pecado: o pecado que todo mundo vê e o pecado que ele conhece. E aí ele se torna escravo da religiosidade. Pastor, o que é religiosidade? É aquilo que Jesus fez para você no passado. Jesus, fala para o seu irmão assim, ó, Jesus não vive no passado. Fala forte, Jesus não vive no passado, Jesus vive no presente. Só existe um estado para Jesus: o eterno, o hoje, o agora. E o terceiro nível de pecado, qual é, pastor? É o nível dos pecados que você tem, que nem você mesmo sabe que existe. Enquanto estivermos nessa capa carnal, enquanto estivermos presos a esse corpo, lutaremos contra o pecado. E qual é a arma que luta contra o pecado? Crer em Jesus. Igreja, não existe santidade sem misericórdia. Toda santidade sem misericórdia é religiosidade, é infernal e diabólica. Porque a palavra diz que o mesmo Deus que é santo e me chama a ser santo é o Pai das misericórdias. Então, quanto mais eu estou perto do Deus Santo, mais Ele me santifica e mais Ele me torna parecido com Ele, rico em misericórdia. E o que é misericórdia, pastor? Sentir a miséria dos pecadores. Quanto mais um homem se aprofunda na libertação do pecado que faz mal para ele, mais cheio de misericórdia com os pecadores ele se torna. Isso vai te fazer entender um pouco. Você que conhece a Batista Éden presente, ou se você não conhece, você é convidado a vir conhecer. Nós estamos com a porta aberta aqui das 7 da manhã às 7 da noite, servindo um almoço para os moradores de rua, e sempre aceitando aquele que pede ajuda do jeito que ele é. Para você ficar assustado, nós já aceitamos aqui pedófilo, assassino, ladrão, tudo que é tipo de gente que ruim, nós aceitamos. Na verdade, nós parece uma curvona de rio. Chega na curva, enrosca na Batista Éden. Nós aceitamos do jeito que é. Só que tem uma coisa. Fala, qual é, pastor? Nós nunca damos aquilo que ele pensa que ele precisa. Nós sempre vamos dizer para ele a verdade. Qual é a verdade? Sabe por que a sua vida está essa desgraça? Sabe por que a sua vida está esse trupelo do tamanho do universo? Sabe por que a sua vida, sabe por que na sua hortinha está tudo de ponta cabeça? Fala por quê, pastor? Porque você vive uma vida entrelaçada ao pecado e acha que o pecado não te faz mal. É melhor, não te faz nada. Boa, quem falou isso? Glória a Deus. Isso aí, filhão, meu cozinheiro, top. E aí, eu tenho que dizer a verdade. Qual é a verdade? Jesus te aceita do jeito que você é. Você está me assistindo aí, você entenda isso. Mas Ele sempre vai te dizer a verdade. Se arrependa. Pare de decidir viver nessa mentira que você vive e comece a viver um profundo relacionamento com Deus que está na luz, pronto a te libertar do pecado que você vê, do pecado que só você vê, do pecado que todo mundo vê, do pecado que só você vê e do pecado que nem mesmo você conhece em você. Mas para que Ele te liberte, você precisa se arrepender e crer nele, se inclinar a Ele, aceitar a sua cruz diariamente. Quem está entendendo isso, igreja? Em João capítulo 16, em João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse assim: que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e eu me manifestarei a ele. Quem vai se manifestar?
Jesus, o poderoso para me libertar de todo pecado. Mas como que ele vai se manifestar na minha vida, pastor? Quando eu decidir guardar o mandamento que ele deixou. Qual é o mandamento que ele deixou? Que nós devemos amar as pessoas como ele amou. Como Jesus amou, pastor? Você sabia que Jesus nunca perdoou? Fala, por quê, pastor? Porque ele nem se magoava. Como que um homem que não se magoa perdoa? Não tem mágoa no coração dele? Existe um lugar em Deus, existe um lugar em Jesus que você nem vai se magoar mais. Aleluia, essa mulher que está aqui hoje é inteligente. E quando você entrar nesse lugar de guardar o mandamento, que é oferecer a outra face todas as vezes que alguém te ferir. Sabe o que é guardar o mandamento? Amar como Jesus? Se alguém te roubar, você tem que orar pelo indivíduo. Melhor. Olha o que Jesus disse. Se alguém pegar minha capa, faz dia que eu não falo isso aqui, né, Jedi? Se alguém pegar minha capa, Jesus falou, se alguém pegar a sua capa, dê a túnica. Posso traduzir? Quem disse que eu posso, diga glória a Deus. Se alguém roubar o seu celular, liga para ele, bota um crédito, manda a capinha e manda o carregador. Fala, vai com Deus, Jesus te ama. Isso é crer em Jesus. Está vendo como que é ser livre? Você vai ser tão livre. Fala assim para o seu irmão. Fala assim para o seu irmão que está na sua casa, escreve aí. Eu vou ser tão livre. Fala forte. Eu vou ser tão livre que as coisas não vão me dominar mais. Aleluia! Nós estamos tão afundados no pecado nos nossos dias, porque achamos que o pecado não faz mal, que as coisas têm mais valor que as pessoas. Sabe por quê? Porque estamos distantes de crer em Jesus. Estamos distantes de viver na luz como Jesus na luz está. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Eu dei esse tempinho aqui, estou bebendo uma aguinha top, que o irmão José Evangelista pega para mim toda a live, para te dar um tempo de você compartilhar esse link, compartilhar no Facebook. Bota para ferver hoje aí, comenta, deixa Deus te usar. Agora eu vou começar a pregar. Amém, igreja? Amém? Quem tá, fica até o final. O trem aqui vai ser louco, bagulho doido hoje. Olha o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos, e a vós anunciamos, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-nos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Igreja, João, quando ele escreve essa carta, provavelmente ele tinha quase 100 anos de idade. Provavelmente estava preso. Ele começou a andar com Jesus quando ele tinha 14. E agora esse homem que reclinava no colo de Jesus, que tinha um profundo relacionamento com Jesus desde a sua adolescência até a sua velhice, porque no final da sua vida ele escreve Apocalipse ouvindo da própria boca de Jesus. Era um homem que tinha Jesus ou não era, igreja? Ele diz assim, ó: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. O que eu aprendo com João? Eu aprendo o que eu acabei de falar para vocês. Eu aprendi foi com ele mesmo, que não existe nenhum ser humano na terra
que esteja em processo de relacionamento com Jesus, que não tenha pecado. Porque João, que teve um profundo relacionamento com Jesus por mais de 80 anos, ainda disse: eu tenho pecado. Porque se ele escreve que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e diz para mim que não tem pecado, o que ele era? Mentiroso. Quem está me entendendo, igreja? O processo aqui é contínuo. Um dia Jesus vai voltar. Quem crê, diga glória a Deus. Como eu desejo esse dia. E no piscar e no abrir dos olhos eu receberei um novo corpo. Um corpo que não estará mais condenado ao pecado, mas que viverá em glória eterna com Jesus. Amém? Amém? Mas João, que também tinha um relacionamento profundo com Jesus, nós falamos isso aqui, ele diz algo maravilhoso. Ele diz assim: olha, Jesus é luz. Fala comigo, luz. Nele não há treva alguma. Aquele que anda com ele anda na luz e tem comunhão uns com os outros. Então vamos lá. O João, que recostava no peito de Jesus, que tinha intimidade com ele até o final da sua vida, que ouviu o Apocalipse, deu duas verdades aqui para nós. A primeira verdade que eu falei, que todos nós temos pecado. Amém, igreja? Aquele que não crê e aquele que crê, ele tem pecado. Ou ele está no primeiro estágio, no segundo ou no terceiro. Mas o mesmo João diz também a segunda verdade aqui, que Deus é luz e nele não há trevas. Então escute só. E existe algo aqui que muita gente confunde. Qual é a confusão, pastor? Nós confundimos as trevas com o pecado. Achamos que as trevas e o pecado é a mesma coisa. Mas como pode ser a mesma coisa? Quem anda com Jesus está onde, igreja? Quem anda com Jesus está na luz, e nele não há treva. Mas se eu ando com Jesus e estou na luz, amém? Não há em mim trevas. Mas se eu disser que não há pecado, eu estou me fazendo o quê? Mentiroso. E já estou pecando. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer exatamente o que João estava querendo dizer aqui. Que quem anda com Jesus é aceito por Ele como Ele é, como nós somos, pecadores. Mas quando nós se aproximamos de Jesus, aleluias, Ele começa a iluminar todas as trevas que havia em nós, no nosso interior, e começa a revelar quem nós somos. Quem está crendo, diga aleluias. Quem está crendo, diga glória a Deus. Eu quero chamar aqui mais um voluntário. Tem que ser um grandão. Vem aqui, Ricardo. Vem aqui, Ricardo. Corre aqui. Você vai entender isso agora profundamente. Corre, Ricardo. Que ânimo é esse? Só porque você começou a trabalhar hoje, velho. Aleluia. Pega nós aqui. Tá pegando nós de corpo inteiro aqui? Vem aqui. Ó, fica na minha frente aqui, Ricardo. Tá vendo? Esse aqui é o Ricardo, meu filho. Ele é bonitão, mas é meu filho. Eu sou o pecado do Ricardo. Amém, igreja? Amém? Aqui escondido, eu estou na luz ou estou na treva? O pecado de homossexualismo do Ricardo está na luz ou está nas trevas? Está onde, igreja? Está onde? Povo aí de casa, escreve, está onde, pastor? Está nas trevas, escreve trevas aí. Olha o que João diz. O mesmo que diz que Jesus é luz e que todos nós somos pecadores. Olha o que ele diz: aquele que confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo para perdoá-lo e purificá-lo de toda injustiça. O que o Ricardo faz quando ele confessa o seu pecado de homossexualismo? Brincadeira, gente. O que o Ricardo faz? Ele está colocando o seu pecado aonde, igreja? Na luz. Ele está arrancando das trevas e colocando na luz. E aí Jesus é poderoso para cumprir a sua palavra. Ele me perdoa e purifica
todo o meu interior de toda a injustiça. Quem pode aplaudir Jesus bem forte aí, igreja? Quem pode aplaudir Jesus mais forte aí em casa? O que Jesus faz na minha vida? Ele me traz a oportunidade de viver na luz, reconhecendo as minhas debilidades. Igreja, eu costumo dizer que existe 3 pilares, hoje é o dia dos 3, amém? 3 pilares para a minha santificação. O primeiro pilar da minha santificação, o Espírito Santo de Deus, que agora habita dentro de mim, dentro de um corpo pecador. E quando eu começo a me relacionar com o Espírito Santo, quando eu começo a me inclinar às coisas do Espírito, quando eu começo a meditar na luz da palavra, quando eu ando orando em outras línguas, hora após hora, quando eu tenho momento de fechar a porta do meu quarto e orar em secreto com Ele, o Espírito Santo começa a revelar quem eu sou. Olha o que Jesus disse em João capítulo 16, que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E sabe o que ele diz no versículo 9 de João 16? Sabe por que do pecado? Porque não creram em mim, Jesus diz. Sabe por que o pecado tem reinado no mundo? Porque os homens não creem nele, não querem andar na luz. Nós temos dificuldade de ir para a luz. E Jesus disse assim: olha, não sou eu que vou julgar vocês, mas as palavras que eu libero que vão julgar vocês. E Jesus disse assim, ó, o julgamento é este: a luz andou pelo mundo, a luz creu no mundo, a luz morreu pelo mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sabe o que João está falando? Sabe o que Jesus está falando? Sabe o que a Bíblia está falando sobre o pecador? Que ele deseja libertar o pecador de toda injustiça, que ele deseja libertar você de tudo aquilo que te escraviza, mas depende da sua escolha de viver na luz. E tudo começa no primeiro pilar, que é no relacionamento com o Espírito. Sabe qual é o segundo pilar da sua santificação? Fala, qual, pastor? Ixi, vocês estão aqui ainda? Qual, pastor? Você. Quando o Espírito revelar o seu pecado, quando a luz iluminar o que tem feito mal para você, igreja, você vai parar primeiro de colocar a culpa nos outros, amém? Ninguém planta por você, amém? Amém? Glória a Deus. Quando Ele revelar o seu pecado, que está te fazendo mal e que não te separa dele, você aprendeu isso hoje, amém? Você precisa fazer o que o João falou aqui. Você precisa dar nome, confessar o seu pecado. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou confessar o meu pecado. Eu tenho lutado vários e vários dias contra a ansiedade, e eu nem sabia que eu tinha esse problema. E esse problema me afeta com as minhas filhas, esse problema me afeta com os meus filhos, esse problema me afeta no relacionamento com a minha esposa. Eu não consegui amar a minha esposa ontem e hoje como Jesus amou a igreja, e ela não me fez nada, só porque a ansiedade reinou no meu coração. Quero te pedir perdão aqui, Josiane, publicamente. Eu te amo. Eu não sou o marido que você merece, mas eu estou me esforçando todos os dias em Jesus para melhorar. Aquele que entende a graça e o favor que Jesus fez na cruz vive na luz. Sabe por que eu não tenho vergonha do meu pecado? Sabe por que eu confesso o meu pecado publicamente? Fala por quê, pastor? Porque Deus é mais importante para mim do que vocês. E Deus já conhece todas as minhas debilidades. Sabe por que nós não, muitas vezes ouvimos o Espírito Santo dizer que estamos pecando, mas sabe por que não confessamos? Sabe por que não andamos na luz? Porque a glória dos homens, aquilo que os homens pensam de nós, é mais importante do que aquilo que Jesus pensa de mim.
Você concorda comigo? O terceiro pilar da sua santificação é Jesus. O Espírito te convence do seu pecado. Você confessa o seu pecado. Amém, igreja? E aí você dá autoridade para aquele que é poderoso para desfazer todas as obras das trevas em você. Aquele que quer te arrancar de dentro de você todo o pecado e te fazer um ser humano melhor todos os dias para você mesmo. O único que tem esse poder, Jesus Cristo de Nazaré. Quem está entendendo o que Pedro estava falando lá em Atos capítulo 3 para aqueles homens que tinham assassinado Jesus? Arrependei-vos. Sabe o que Pedro estava falando? Arrependei-vos de andar nas trevas, sendo dominado pelo pecado que faz tanto mal para você. A luz está disponível. É só você crer que todos os seus pecados serão lançados no mar do esquecimento. Todos, o que você cometeu para trás, agora e para frente. E você viverá uma vida de descanso. Não mais você lutando contra o pecado, mas aquele que você creu, libertando você de todo mal que você tem plantado na sua vida. Nossa, gente, que amor é esse, gente? Isso é louco. Eu volto a dizer, como negligenciar tamanha salvação? Ele quer te purificar, e Ele quer purificar toda injustiça feita com você. Sabe qual é um pilar dessa injustiça que Ele quer libertar você? Você escolheu para nascer. Quem escolheu para nascer aqui? Ninguém. Você nasceu na presença de Deus ou no pecado? Aonde você nasceu? No pecado. Então foi justo com você? Foi, igreja? Não, você não escolheu, moço. Por isso que Ele quer te libertar de toda injustiça. Ele veio sobre a terra, morreu por você e te aceitou do jeito que você é. Ele só espera que você faça uma coisa: escolha por Ele. Escolha viver com Ele na luz, do jeito que você está, e o resto Ele faz. Se você decidir se relacionar com o Espírito, deixar o Espírito te convencer, confessar quem você é, Jesus vai te curar, não no seu tempo, mas no tempo dele. Como ele disse para Paulo, Paulo ora 3 vezes para ser liberto de um espinho na carne, e o Espírito diz a ele: a minha graça te basta. Fala para o seu irmão que está aí do seu lado, fala para o seu irmão em casa, para o seu esposo, ou escreve na live: o pecado ainda é pecado. O pecado que tem destruído a sua vida. Agora fala assim: vou te contar um segredo. Se você se arrepender hoje e vir para a luz, o dono da luz quer te libertar. Quer te libertar. Aleluias. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você que entendeu essa palavra, que entendeu que o pecado ainda faz mal, e que você não quer mais essa vida pecadora, que você quer uma vida na luz, uma vida transformada, regenerada, justificada por Jesus, que você quer aprender a crer nele como as Escrituras dizem que você precisa crer, andando no amor dele todos os dias da sua vida. Você que entendeu essa palavra e que tem coragem de reconhecer que estava longe da luz, porque o problema aqui não é o pecado. Jesus, ele arranca o pecado de nós. O problema aqui é decidir viver nas trevas com a luz disponível. Quem está entendendo, igreja?
Então o arrependimento aqui e a palavra que precisa ser liberada sobre a sua vida, quando você se levantar aonde você estiver, você vai dizer assim: eu tenho vivido nas trevas, porque eu não entendia que esse Deus era tão bom e que o pecado era tão mau. Mas a partir de hoje eu quero decidir viver na luz todos os dias. Eu quero orar com você, eu quero te dar forças, porque não é fácil. Igreja, o Evangelho de Cristo não é fácil. O Evangelho de Cristo não aboliu o esforço, ele aboliu o mérito. Porque Jesus disse que o reino de Deus é tomado por esforço. Mas quando Jesus me transforma, não tem nada a ver com o meu esforço, é por conta da obra dele, redentora por mim na cruz. Quem está entendendo isso, igreja? Mas sabe qual é o esforço que você precisa fazer agora? Lutar contra a vergonha, lutar contra o medo de reconhecer quem você é, lutar contra as acusações do inferno na sua mente, dizendo para você que para você não há mais solução. Igreja, Pedro estava pregando arrependimento para os homens que matou Jesus. Se tinha solução para eles, tem solução para você. E se você se arrepende nessa noite de andar nas trevas e viver na luz, fique de pé onde você estiver, em casa, aqui. Eu quero desafiar quem está em casa. Se você se arrepende de verdade, escreve na live: eu vivia nas trevas e eu quero viver na luz. Escreva isso. Grave um vídeo no seu Facebook, no seu WhatsApp: eu vivia nas trevas e quero viver na luz. Fique de pé na posição de receber essa oração. Quem se arrepende e quem quer essa oração, não fique com vergonha. Jesus quer te tocar nessa noite. Feche seus olhos. Amigo Jesus, obrigado pela tua palavra revelada em nós. Obrigado porque o Senhor decidiu morrer por mim, por nós, homens tão falhos, tão pequenos e tão pecadores, que fomos justificados pelo seu sacrifício na cruz. Como nós somos gratos por isso, Jesus. Pai, eu só estou aqui porque um dia o Senhor invadiu as densas trevas que eu vivia e me encontrou, porque não fui eu que te escolhi, mas foi o Senhor que me escolheu antes da fundação do mundo e me deu um propósito em ti. E se eu estou aqui hoje é por conta da sua graça e misericórdia. Pai, nós liberamos a tua palavra sobre os teus filhos, uma palavra viva, poderosa e eficaz para desfazer toda a obra das trevas e quebrar todo o sofisma. Não uma palavra baseada em sabedoria humana, mas uma palavra firmada no seu poder. Então, em nome de Jesus, toca nas mentes cativas, toca nos corações arrependidos. Pai, restaura, faça de novo, tudo de novo sobre eles, Pai. Pai, eu tenho certeza que o Senhor encontrará corações sedentos em se relacionar com o seu Espírito, reconhecer quem eles são e serem transformados pelo poder que há em ti. Nós liberamos este poder em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Quem pode aplaudir Jesus bem forte, igreja? Se essa palavra falou com você, se você foi tocado por Jesus, se você entendeu que o pecado te faz mal e que ele pode ser vencido em Cristo, ele já foi vencido em Cristo, compartilhe essa mensagem. Seja um bom evangelista, compartilhe no seu WhatsApp o link, no seu Messenger, compartilhe no seu Facebook, nos grupos do Facebook. Deixa Deus te usar. Ama a sua vida. Até terça-feira que vem. Beijo no coração. Eu estou esquecendo de algo. Nós começamos um projeto novo agora no Instagram, uma live de ensino. Rodolfo Zaio é o Instagram. Rodolfo Zaio. Uma live de ensino toda sexta-feira às 21 horas, horário de Mato Grosso.
É um pouco diferente a live lá eu vou compartilhar com você, nós vamos interagir, você vai fazer perguntas e nós vamos conversar sobre a palavra de Deus. No Instagram, 21 horas, Rodolfo Zay. Te espero lá, beijo no coração.